Oi, Brasil! Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, William. Eu queria primeiramente agradecer a todos que estão aí assistindo a gente, o Mega Grooming Congress. E hoje a gente tem um assunto muito importante aqui para conversar, né, William? Exatamente, é toda essa parte super importante sobre os acidentes e os problemas que podem acontecer no banho tosa. Então, muitas vezes a gente fala assim, as pessoas acham, é fácil dar banho nos bebês, nossa, eu queria trabalhar com banho tosa, que bacana, mas nós sabemos as dificuldades e os perrengues que os profissionais e os proprietários, os veterinários, todo mundo está sujeito a passar. Então hoje a gente vai entender de forma muito simples e didática como fazer para evitar esses problemas e caso também eles aconteçam, o que a gente pode fazer. Sim, e eu acho que eu estou com a melhor pessoa para conversar sobre esse assunto, porque o William tem uma experiência muito grande em lidar com essas situações, né? Conta pra gente, William, como que, assim, você trabalha essa parte de evitar os acidentes e transformar o ambiente de trabalho, o centro de estética, num ambiente seguro, tanto para o profissional quanto para os animais. Olha, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é o mais importante, muitas vezes quando nós falamos do serviço de banho tosa, a gente fica muito focado na parte do embelezamento, dessa parte... A melhor parte. A melhor parte, que é a parte gostosa que a gente ama, né? De colocar Entendi. lacinho, deixar o cachorro perfumado, maravilhoso, com pelo incrível, porém a gente tem que dar 10 passos atrás. Então, antes de colocar o cão na banheira, o que pode acontecer até ele chegar na banheira, né? Como vai ser esse traslado de casa até o pet shop? E dentro do banho, o que pode acontecer dentro da secagem, na hora da tosa? Então, a melhor forma que eu acredito é pensar no pior cenário, que eu acho que é tudo que pode acontecer, a gente sabe que pode acontecer, e dentro desse cenário mais caótico, criar todas as ferramentas para evitar o caos. E assim Sim. você consegue, dentro da sua realidade, criar um sistema de atendimento técnico que os acidentes eles não ocorram ou que pelo menos você evite eles ao máximo. Acho que esse é o grande segredo e o melhor ponto a ser tratado. Eu acho que principalmente para as pessoas que vão começar a trabalhar, vão abrir um negócio e que provavelmente não imaginam esse cenário à frente, como que você vai lidar, vai trabalhar com isso. Você acha que há uma diferença entre, por exemplo, uma pessoa que ela é incapaz de executar aquele trabalho, ou seja, ela não está Tecnicamente hábil ali apta, para realizar. ou ela é uma pessoa negligente quando acontece um acidente, né? Claro que existem vários tipos de situações no banho tosa que não são agradáveis, mas eu gostaria que você explicasse essa diferença da pessoa que é inapta a executar aquilo e a pessoa que é negligente. É uma diferença gritante, porque quando nós falamos aí da pessoa que ela não tem perícia técnica, a gente pode até falar que essa pessoa ela comete um acidente ou ela passa por uma situação por falta de conhecimento técnico, né? Então essa pessoa realmente ela não tem perícia naquele serviço que ela está executando. Um exemplo clássico é você, por exemplo, faltou o teu banhista, o teu tosador num sábado, ou a pessoa está ali na loja naquela correria, e aí você tem um primo que está sem trabalhar em casa, você fala, quer vir aqui dar banho nos cachorros? E aquela pessoa ela não tem noção nenhuma sobre animais, ela não tem experiência nenhuma com cães, e aí você coloca aquela pessoa para trabalhar, e aí o cachorro está na guia, vai e cai da mesa, às vezes, por exemplo. Então, aquele cachorro ele caiu da guia porque a pessoa não tinha a experiência do manejo, aquela habilidade da contenção do cão. E diferente numa situação onde um profissional já experiente, com muitos anos de experiência, ele tem às vezes aquela autoconfiança. Então ele deixa o cachorro sozinho para ir buscar, por exemplo, uma toalha, um perfume, um shampoo que acabou ali na banheira, e ele deixa o cachorro sozinho, e aí no meio do caminho alguém chama, começa a falar alguma coisa, e nesse período o cachorro às vezes cai ali da bancada e o cachorro fica preso na guia. Então, são duas situações parecidas de acidentes, uma por falta de conhecimento técnico e habilidade no manejo,
E, na sequência, a gente tem uma por falta de bom senso e o excesso da segurança e a confiança. Então você acha que o excesso de segurança também é um problema que até principiantes e master groomers, O excesso... eles podem sofrer isso e nem perceber, que eles não estão Exato. agindo Com preventivamente. Exato. Eu tenho uma frase que eu sempre uso muito, quando o cachorro já está quase pronto, ou na verdade o cachorro já está pronto, assim, o cachorro está perfeito, né? Ele está lindo, maravilhoso, e aí eu falo que é o acidente da perfeição. Porque você está vendo pontas onde já não mais existem, mas você, com aquela coisa de ser perfeito, tudo isso, você fica vidrado em fazer um serviço do tipo, nossa, eu preciso tirar essa pontinha, principalmente em volta da boca, canto de olho, você continua ali, uma coisa que já está excelente para o cachorro ir embora. E aí naquele momento, é onde mora o perigo, é o acidente da língua. E aí a gente passa por uma situação que é o acidente da perfeição, porque se você não fosse ficar tirando aquele pelinho, sabe, já tá ok para ir embora, é o acidente que acontece pelo excesso do tipo, quero que fique lindo, maravilhoso, e às vezes só bonito já tá bom para determinados cachorros. Sim, sim. Você tocou num ponto muito importante. Falando um pouco da minha experiência de 27 anos, ela tem mudado quanto a esse respeito de uns anos para cá. Falo de 2007, mais ou menos, né? Bons anos. Eu não sei se você concorda, William, mas eu adotei uma postura diferente do que eu costumava ter, que o meu trabalho ele é totalmente destinado a donos de pets. Entendeu? Então, assim, o meu cliente é o dono do animal, certo? Claro que eu lido com o animal dele o tempo maior, ok? Mas é para o dono que eu trabalho. Então, eu comecei a enxergar que a parte mais importante de todo o serviço que eu entrego é a segurança. A segurança do animal é um serviço que não tem preço. Está ali atrelado o tempo todo. Muito mais do que a tosa perfeita que eu achava que era o principal. Era o principal. E hoje em dia a gente vai vendo muitos casos, que nós vamos comentar um pouquinho mais adiante, que a parte de tosa, de perfeição... Isso é importante, uma tosa linda, maravilhosa, mas ela é uma obrigação técnica. Hoje em dia é importante tosar bem, fazer um banho incrível, mas e todo o restante? Mas eu vejo que as pessoas que têm agenda lotada e muito procurada, elas nem são os tosadores mais... tecnicamente preparados, perfeitos, talvez. Entendeu? Que eles entregam um trabalho bonito, muito bem feito, só que para os critérios do cliente de perfeição, talvez, não é aquilo, mas o cliente fica muito satisfeito com ele, porque a parte comportamental do animal, que foi respeitada, os limites, tudo aquilo que envolve o animal dentro, né? Ou seja, o animal chega feliz e sai feliz do banho e tosa. Exatamente. Se ele chega feliz e sai feliz, e com um corte aceitável para aquele tutor... padrão, para aquele gosto. Eu acho isso perfeito, entendeu? Então, assim, os dois mundos. Eu acho que segurança, né, é um quesito que você vende dentro do serviço. Ali é uma coisa que está intrínseca, mas e você vende, entendeu? Muita gente vai até você através daquele, nossa, leve o seu cachorro lá onde eu levo, no William. Porque eles tomam todos os cuidados. O meu cachorro chega tão feliz lá e sai muito feliz. Claro. Então, ou seja, o animal se sente bem dentro do centro de estética. Todo esse processo técnico e, ao mesmo tempo, o cão ele se sente acolhido, né? Sim, entendeu? Porque aí o profissional se cercou de todos os
quesitos para que e tudo isso. o animal se sinta bem e seguro dentro do banho e tosa. Uma coisa importante falando dessa segurança é a introdução de novos profissionais no mercado, né? Então, muitas pessoas acabam enxergando novas oportunidades no mercado pet. Até nós falamos hoje, mais cedo na apresentação com a Marli, das pessoas que estão buscando realmente criar um negócio no mercado pet, as pessoas que querem realmente abrir um novo negócio, e ela vê diversas oportunidades. Porém, as pessoas elas não imaginam o quanto é árduo, né? Ai, quero um negócio fácil que me dê dinheiro, abra porque as estatísticas, os números mostram claro, isso. Um mercado aquecido, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo é feliz, ninguém tem problema. O mercado que mais cresce no mundo. Mas tem a página 2 que as pessoas não contam do mercado pet. Sim. E como funciona essa página 2, né? E essa página 2, na verdade, ela começa já no recebimento do cão pelo delivery, né? Então, você manda o carro até a casa do cliente, esse cliente entrega o cachorro. A partir do momento que esse cão saiu da casa do cliente, a guarda temporária sobre aquela vida está sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade. Então... o profissional, ou o dono da loja, ou o responsável técnico. Exatamente. Alguém vai responder. Ali, sim. Né? Ou, na verdade, todo mundo, dependendo da situação. E todas essas imagens que a gente vai vendo ou percebendo, né? Então até tem um caso aqui que vocês estão acompanhando na tela, onde 2 cães foram esquecidos dentro do carro do pet shop. Então o carro chegou até a casa daquele cliente, fez a retirada daqueles pets, levou até a porta do estabelecimento e a pessoa se esqueceu de retirar os cães de dentro do carro de transporte. William, você falando isso, assim, parece uma coisa absurda, que, nossa, surreal. Mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer com qualquer um que trabalha com banho e tosa. Aqui nunca irá acontecer. Isso pode acontecer. Porque você precisa estar ligado. E assim, a culpa é mas a culpa é do motorista. Claro, a culpa é dele porque a função obrigatória e técnica dele é o quê? Retirar os cães, entregar os cães no pet e devolver esses cães em segurança com vida. Porém, uma vez que a recepcionista sabe que esse profissional ali, o motorista, foi retirar esses animais, que ele voltou, e aonde estão esses animais? Ela pode perguntar, fulano, cadê os 2 cães que você foi buscar? O tosador e o banhista que tem uma agenda com aqueles cães semanalmente, gente, está atrasado, cadê a Belinho Bob, que não chegou ainda? E eu tô vendo tá no carro. O José dançando. Talvez aqueles lá cães... fora, 40 graus. Talvez os cães teriam sido salvos se o restante da equipe tivesse percebido a falta desses animais ali na agenda diária e semanal, né? Então, aí essa situação, para quem já está começando agora, já serve de um alerta para criar protocolos para evitar esse tipo de problema, né? Então, a gente aprende com o erro dos outros. Exato. E evita. Todo aprendizado, Cleiton, ele vem de um erro. Então, ou de um erro teu próprio, né, uma questão pessoal tua, ou muitas vezes de uma situação onde você vê um relato na internet, um colega de profissão que passou por aquilo, e você tem que criar uma forma de evitar que aquilo aconteça também com você. Então, eu já sei que os cães podem fugir do pet shop, ou pelo carro ou pelas portas. O que você tem que fazer, por exemplo, para evitar que o cão fuja da sua loja? Sim. E você acha que quando isso acontece, quando o cão, atrelado a esse serviço de transporte, quando ele foge dentro desse né, sistema aí de transporte, taxi dog, telebusca, vários tem 300 nomes. Ok. Como que a gente lida com isso, William? Porque, você tem o cachorro que foge, porque a gaiolinha lá, quebrou, o kennel, estourou, a portinha saiu, o material não é resistente, a guia escapou. De quem é a culpa? Olha, é um tema complexo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da fuga de dentro do pet shop, que é uma situação até que... já é outro protocolo de segurança, né? acontecer. Então,
o ideal é quanto mais portas, melhor. Então, acho que... Barreiras. Barreiras físicas, né? Então, tipo, eu tenho uma porta, um portãozinho, mais um outro portãozinho, mais outra porta, até o cachorro conseguir o acesso à rua. E nessa questão do acesso à rua, não adianta colocar 2 portas, porque essas 2 portas podem estar abertas, uma vez que elas dependem de um ser humano para fechar essa porta. Então, o William está entrando, o Clayton está saindo, as 2 portas estão abertas no mesmo momento. E aí um cachorro está pulando da banheira porque mordeu o banhista, o cachorro não estava preso na guia, e ele morde o banhista não consegue segurar, as 2 portas estão abertas, esse cachorro correu, passou, ensaboado, um tentou pregar, não conseguiu, esse cachorro foi para a rua e morreu atropelado. Ou ficou em fuga por 3 dias, 2 dias, como funciona isso? Então, ter a porta de segurança, a barreira física é importante, mas ela não pode depender somente da ação humana do abrir e fechar. Você precisa ter a porta e essa porta precisa ter mola, né? Porque se o ser humano não fechou, a mola faz o trabalho, né? De fechar a porta, que essa porta trave, faz uma gaiola. Então, quando a gente fala de gaiola, é o espaço restrito onde uma porta só abre quando a outra estiver fechada, e aí você nunca vai ter esse problema de insegurança. Então, assim, são várias formas. E no delivery a segurança, o máximo é a caixa de transporte realmente, evitar os cães soltos dentro do carro, cachorro que ama ir na janela, nada disso dá para acontecer dentro do carro de transporte, incluso também a questão da temperatura, né? E aí vem a questão de quem é a culpa e quem paga por isso. Tudo isso. Quem vai responder por vários problemas, né? Às vezes aparece uma fissura no animal e aí quem vai responder? São temas assim, eu sempre gosto de falar do direito de culpa, porque dentro do nosso mercado, pet, de forma geral, isso no mundo inteiro, tá? Então, para você que está nos assistindo, isso é uma cultura mundial, de que tudo que acontece com o animal após realmente o serviço de banho-tosa, a culpa vira sempre do pet shop. Então, não tem essa coisa de, porque eu levei Todo depois é culpa do banho-tosa. Meu cachorro está com carrapato. Ele nunca sai de casa, a culpa é do banho-tosa. Porque ele foi. Meu gato tomou banho e caiu da laje. É porque você passou perfume, a culpa é do banho-tosa. Meu cachorro agora está batendo com a cabeça na parede. É porque você deu banho-tosa, fez hidratação e agora ele está com a cabeça na parede e a culpa é sua. Então, são acusações tão absurdas, às vezes, que acontecem, e que a gente sempre faz a pergunta, a culpa realmente é do banho-tosa ou não é do banho-tosa? Mas, ao mesmo tempo, você tem como provar que a culpa não é do banho-tosa? Porque isso é um ponto importante. Mas você não acha que tudo isso é um reflexo de todos os problemas que vem acontecendo e como hoje existe as redes sociais... A contaminação do pensamento. As coisas tomam uma proporção muito maior do que antigamente. Sempre aconteceram, mas hoje se potencializa porque tudo acaba nas redes sociais. E aí parece que isso tudo acontece diariamente em todos os lugares. E não é a grande realidade, né? Nós fazemos hoje milhões de animais por dia dentro dos banho-tosas de norte a sul desse país. E a casuística de acidentes e problemas é mínima. Porém, quando acontece algo, as pessoas elas postam ali na internet como se todos os banho-tosas fossem horríveis, que os problemas realmente acontecessem o tempo todo, e não é a grande realidade, né? Porém, quando isso vai à tona, o proprietário que não tem, às vezes, noção do que acontece dentro de um banho-tosa, ele coloca todo mundo dentro do mesmo barco, da panela. E, principalmente, o profissional que também faz isso, que ele endossa aquele tipo de situação na internet, né? Que ele é antiético, ele joga o profissional concorrente no fogo. É muito Eu costumo chamar isso de terrorismo. Exato. Pratica o terrorismo quando ele aproveita a situação que aconteceu para ganhar pontos com aquele cliente, já entendeu? Divulga ali traz aqui, a gente toma todo cuidado, temos todo o carinho, como se lá no banho-tosa dele
nunca tivesse acontecido nada, como se ele nunca tivesse cortado um cachorro, como se nunca ninguém tivesse reclamado e como se ele nunca tivesse passado por uma falsa acusação. Um exemplo muito assim claro, básico, é, por exemplo, quando um cliente chega e o animal dele treme muito. Ele vem a primeira vez comigo, por exemplo, e em vez de eu acalmar aquele cliente e explicar o porquê que aquilo acontece com o animal, com alguns animais, eu me aproveito da situação e falo, olha, deve ter acontecido alguma coisa onde você levava. Acho que judiaram dele no banho. Pode ser. E, gente, isso é péssimo, porque não pode. Tem duas situações. É que o cliente já chega falando mal de outro lugar. Nossa, eu levei meu cachorro para tosar lá com o Cleiton e ficou horrível. Nossa, que tos. Nossa, pior experiência. E aí, o que eu faço? Eu falo, nossa, mas que estranho, o Cleiton é um excelente profissional, tosa super bem, tem certeza que a gente está falando do mesmo Cleiton? Mas olha, entre em contato com ele, vê o que pode ter acontecido. Dá para fazer muita coisa. Tenta falar com ele e aí depois vocês resolvem. O que você gostaria de fazer hoje? Você tem que cortar essa situação imediatamente. Eu não posso endossar esse tipo de cliente falando mal de um outro profissional. Eu tenho que me posicionar de forma técnica, suave, claro, porque é um cliente e vai gastar o dinheiro ali no teu espaço, mas se ele está fazendo isso com o Cleiton, ele vai fazer isso com você daqui 3 meses. Ele vai sair da minha loja e falar, nossa, eu levei lá na Galhardi, William. Isso. Então a gente tem que se ajudar como profissional e não se prejudicar ou ficar enfiando lenha na fogueira, né? Acontece também muitas coisas no banho tosa que não é culpa do tosador. Acidentes que na verdade, não é culpa do dono da loja, não é culpa do tosador. Por exemplo, se eu entregar um cachorro para um cliente, 2 poodles brancos, do mesmo tamanho, 2 belinhas brancas, fêmeas de lacinho vermelho, que foi a cor do dia. E aí o cachorro vai para casa errado. Que o outro. A culpa não é do tosador. O tosador executou os trabalhos normais, as pranchetas foram para as gaiolas. Com o nome errado e trocaram os cães. Pode até ser com o nome certo, ou sem identificação, e a secretária, a atendente, o motorista que levou embora e fez a troca. Isso acontece, eu vejo muita gente reclamando disso, e a briga entre a recepção... e você que falou que era esse cachorro. Olha, eu já vi de tudo, eu já vi trocar cachorro, devolver o cachorro errado. Então, assim, os cachorros eram muito parecidos, então devolveram a fêmea na casa do macho e o macho na casa da fêmea. A dona da fêmea não percebeu que o machinho estava na casa dela, e já a dona do macho percebeu que estava faltando alguma coisa ali, porque o cachorro estava mais agitado do que o normal, e ela foi mexer e falou, meu Deus, cortaram meu cachorro, cadê o peru do meu cachorro? Então toda essa coisa do cliente percebeu e o outro não percebeu. Já vi também situações onde ocorre a troca técnica, então um é para raspar e o outro é para banho. E aí já passei careca, pelado o cachorro que deveria estar peludo. E aí são 50 semanas de banho, cortesia, né? Até o pelo do cachorro crescer. Mas aí você vê, já é um erro de comunicação, o protocolo que foi adotado é totalmente confuso. E ninguém tem muito entendimento ali da equipe. Por isso que que você falou no começo, a gente aprender alguns casos, o que aconteceu, e criar o protocolo individualmente para cada empresa, que fique bom. Do canil para cada cachorro, às vezes coleiras personalizadas que você consiga colocar, criar realmente um sistema que o profissional ande com checklist daquele pet no bolso, alguma coisa. Você concorda com a colocação de algumas pessoas que falam, mas isso funciona só para loja grande. Não. Loja pequena, o esquema é outro. Aqui na minha loja é muito diferente. Eu acho que tem que, na verdade, o protocolo, ele independe do tamanho do local. Eu tô precisando tomar água, peraí. Ai, meu Deus. O que é importante? A gente tem que pensar numa situação onde o pet ele tem que ser bem atendido independente de onde for. Na loja grande, na loja pequena,
e principalmente quando a gente fala de vida. A gente não está falando que uma vida num pet shop grande vale mais e que uma vida num pet shop pequeno vale menos. Aquela vida para o proprietário é a mesma, E acidentes do podem tamanho. acontecer em qualquer lugar. Exatamente. A gente vai ter que ter a segurança e o protocolo e o controle, independente do tamanho do local. A gente vai ter que ter esse protocolo em todos os lugares e dessa forma a gente consegue realmente manter esse animal seguro. Até vocês viram aqui na tela uma troca onde foi feita a troca de 2 cães e deu uma super confusão na internet, onde os profissionais... Ainda bem que teve um final feliz, né? Fizeram aí a devolução, mas uma caso... situação complicada, né? E aí, normalmente, quando acontece esse tipo de situação, o cliente ele tem, às vezes, esse tipo de pensamento, né? Mas como que funciona? Eu tenho aí responsabilidade? Eu não tenho? A culpa é minha? A culpa não é? Como que funciona tudo isso? Então é importante a gente ter esse entendimento e dentro desse entendimento a gente saber o que é realmente um acidente ou o que é realmente maus tratos. Então acho que é importante você falar disso, Cleiton, porque muitas situações acontecem, o corte de unha. As pessoas sangrou, elas acham que é maus tratos. O que você acha? Eu acho o seguinte, quando o profissional ele é preparado para identificar os limites que ele pode cortar, se ele sabe que existe uma veia ali dentro que pode dar a gangrena e tudo mais, enfim, ele vai saber exatamente como lidar com essa situação, o quanto ele vai cortar dessa unha. Mas, William, acontece muitas vezes de você cortar todas, né, as unhas corretamente, mas você passou um pouquinho do limite e sangrou. Você vai lá, estanca, o cachorro fica com você 3 horas, 4 horas, nada. vai embora e ele chega em casa e a casquinha do estancamento saiu. E sai um sanguinho e o cachorro sobe em cima do sofá branco ou de uma loucura e aparece o sangue. Isso para o cliente, eu até me coloco no lugar dele. Quando vê sangue assim, eu falo, meu Deus, da onde está vindo? Da onde está vindo esse sangue? Claro. Ele nunca vai imaginar que é da unha. Sim, e que o estancador ali falhou. Pata, o que fizeram com o meu pet? Corre para o veterinário. E o veterinário, às vezes, que pode não ter ética, fala, cortaram, acidente, maus tratos. Não sei o quê, olha o jeito que ele cortou essa que unha. Eles fizeram. Mas a pessoa que está do outro lado lendo ou que está atendendo aquele pet não imagina o tamanho que aquela unha estava. Pois é. Que aquela unha é preta, casos e você não casos, consegue ver. Então, por exemplo, eu não consigo enxergar através desse passador de slide. Então, eu estou com o passador de slide da minha mão, não estou vendo o que está aqui dentro. Se eu estou cortando e ele é totalmente da mesma forma, eu não sei se a pilha está aqui, se a pilha está aqui dentro, no meio, embaixo, se é uma bateria pequena, uma bateria grande, né? Que tamanho que é essa pilha? Com a unha do cão vai ser a mesma coisa, eu não sei até onde, numa unha escura, normalmente está a ver. Então, pode acontecer um acidente de cortar e sangrar, né? Então, isso é muito complicado. Aí né? o protocolo unha que eu adoto, em todos os lugares que eu trabalhei e os meus funcionários hoje em dia, PEC pelo excesso de cuidado. Então, é muito melhor deixar um pouquinho mais longa do que arriscar, principalmente em unhas escuras, né, que é o que mais a gente pode errar. Então, deixa um pouquinho além da veia, que você pode ver, ou se a unha é escura, corta um pouco e vai cortando aos pouquinhos. E você vai sentindo que aquela parte mais esbranquiçada está começando a ficar um pouco mais macia. E aí, às vezes, você consegue evitar o sangramento, mas isso não seria maus tratos. O maus tratos que eu acho é a parte física, onde você exerce algum tipo de punição, agressão, apertão. Então, esse ão que é o problema, na verdade, né? O animal que, por exemplo, você tem umas fotos ali de casos extremos de unhas negligenciadas, né? Vamos ver agora aí na tela olha a parte ali, da boca, aquilo. Agora a parte de unha. Esse é um caso de um animal que não frequenta constantemente um centro de estética. Esse cachorro deve estar pelo menos uns 8 meses sem nenhum tipo de cuidado técnico. Então, esse é um caso em que você vai ter que tomar
se cercar de cuidados, entendeu? Porque você vai ter que cortar muita unha aí, entendeu? Então, quando E o nessa animal... unha clara, a gente consegue ainda E se enxergar. fosse uma preta? Agora, se tá desse mesmo tamanho, a unha escura, ferrou, né? É. Aí você pega, por exemplo, agora que a gente falou da unha escura, um tequel como esse, bravo, com a unha desse mesmo tamanho da unha do cachorro claro, ferrou, vai acabar com o teu braço, o teu dia, vai sangrar, vai dar problema e o cliente acaba reclamando demais numa situação de unha, de dente. Ai, meu cachorro tomou banho e não tá tão cheiroso. É a mesma coisa olho, né? É a mesma coisa olho, né? Que tá todo Crosta manchado. Exato. é um animal que, se tem uma crosta enorme, significa que ele não vai Com muito, frequência, ou e tem uma secreção gigante. e tampouco ele Claro. é higienizado em casa. Constantemente em casa. O manejo sanitário do proprietário não é realizado. E aí chega desse estado, e eu acho que o checklist é o divisor de mais águas, importante. porque ali você vai detectar esse problema e você sabe que, se você não deixar muito bem claro o que está abaixo por vir daquela... ou abaixo daquele pelo. Se você não identificar e não deixar claro, e você levou para dentro, Ele tudo voltou com o ali cantinho do é olho seu. cortado, tá sangrando, mas não, senhora, já estava assado. Por que ficou vermelho? Por que tá vermelho o cantinho do olho? Olha o que fizeram no meu bebezinho. E viram Isso dá para evitar uma novela tudo isso. mexicana na internet. Isso tudo pode ser Claro, evitado. é muito importante avisar o cliente nesse tipo de situação para evitar realmente problema. E olha, a gente vai chamar agora uma convidada super especial, que é a Mayra Uchida. E a gente vai conhecer um pouquinho da história da Mayra, dar um oi, saber de onde ela está falando e também, é claro, né, prestigiar aí os nossos colegas de profissão. Nós queremos agradecer aí todo mundo que está de casa nos assistindo, você que está ligadinho no YouTube também, muito obrigado. E agora a gente vai dar oi para a Mayra. Tudo bem, Mayra? Tudo, Will. Como você está? De onde você fala, Mayra? Eu estou em Goiânia hoje, porque eu vim do curso Goiânia. aqui. Daí eu vim em Goiânia passear também. Que bom. E me fala uma coisa, você já foi conhecer algum pet shop em Goiânia? Fui, o do Thales, ele tem um pet dentro de um trailer. Muito legal. Um pet móvel. Ah, que legal. Um pet móvel, que é uma outra porta de trabalho super importante, né? Hoje em dia esse braço do atendimento de pet móvel está crescendo muito. E Má, quantos anos você tem de experiência? Conta pra gente. 17 anos. 17 anos. E nesses 17 anos, o que você percebe hoje que seus clientes procuram mais? Um profissional que cuide muito bem do cão, que seja carinhoso, que seja educado, ou um profissional que tose realmente muito bem e que isso é o suficiente para ele? O que você acha que é o ideal? Eu acho que o ideal de tudo é a gente tratar com muito amor, carinho, bem-estar, né? Isso eles veem muito, 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 muito. Ô, Mayra, eu tenho uma pergunta para você. Quanto tempo você tem que você trabalha com... 17 anos. 17? Então, você já deve ter vivenciado algum tipo de problema relacionado à segurança. Você tem algum aspecto, alguma situação que você possa contar para a gente e que te ensinou em algum aspecto a situação para o futuro, para prever, para ensinar outros profissionais a não passar pelo mesmo problema, talvez? Alguma coisa nesse sentido? Você sabe de alguma situação que foi difícil para você, ou que você soube que passou algum colega nosso? É uma dica, né, que você tem a dar para evitar determinado problema. Alguns probleminhas a gente tem. Sempre, Hoje já eu tomo muito mais cuidado, porque cada coisa que acontece a gente vai tomando muito mais cuidado, né? Sim. E às vezes também não é nem a gente, é por causa do cachorrinho, né, que dá trabalho. Teve uma situação que eu fiquei muito triste, que eu estava fazendo um cachorrinho que a proprietária falou que era muito difícil fazer ele, e eu estava fazendo com todo carinho ele, né?
Mas aí teve um cliente que estava observando fora e falou que eu estava maltratando o cachorrinho, que eu não estava segurando Isso é um direito problema, que é o ele. cliente visual, que ele não é nem o proprietário do cão. O proprietário do É. cão, ele tá ciente que o animalzinho é agitado, que morde, que dá trabalho, que tem que às vezes fazer a contenção adequada, e aí tem uma pessoa passando na vitrine e essa pessoa acaba, ai, ela lá tá Criando um segurando, filme. não sei o quê. É uma situação realmente complicada, Má. E eu fiquei muito triste, mas daí até chorei no dia, na hora, assim, porque o gerente veio falar comigo, né, que eu estava maltratando. E daí eu fiquei muito triste e comecei a chorar. Você acredita que o cachorrinho ficou um doce e eu consegui terminar ele? Olha Ele que sentiu. beleza. São Ótimo. situações que a gente enfrenta aí no dia a dia. Má, quero muito agradecer sua participação aqui ao vivo no Mega Grooming Show Muito 2020. Um super obrigada, viu, beijo. Will? Se cuida, tá bom? E nos vemos em breve. Tá Beijo, bom, Mayra. beijo. Tchau. Tchau, tchau. Cleiton, muitas experiências Ai, é. diferentes aí no dia a dia, né? As pessoas acabam tendo aí muitas questões, e se a gente for deslinchar esse tema e É destrinchar esse vasto. tema, acaba realmente tendo um mundo para falar 10 horas só sobre os problemas que podem acontecer, né? Então a gente vai seguindo aqui com a nossa apresentação, vamos continuar. E aí a gente entra num tema que todo mundo que está em casa já deve estar rindo, né? Que é a questão realmente da agressividade dos cães, né? Como lidar com isso, o que fazer, como passar por todas essas situações, né? A mesma coisa com os felinos, outros animais. Então hoje em dia a gente atende coelho, porquinho da Índia, ferret. Como que a gente lida com tudo isso? É um mundo gigante de atendimento, né? E mesmo as pessoas que... Porque o nosso país é continental, né? O Claro, tamanho, claro. as realidades, assim, mil. Então, William, eu vejo muito as pessoas profissionais reclamando em alguns lugares, assim, nossa, Cleiton, eu só aparece... Só atendo cachorro danado. Você fala assim, pra mim só aparece bucha. A gente usa muito esse termo aqui em São Paulo, não sei no Brasil todo se é assim. Mas cachorros agressivos. Danados, que mordem, que não Cachorro, cooperam. Os natalinos que vêm uma vez por ano não tem manejo. Os cachorros que não estão acostumados com o manejo no centro de estética. Então, isso é vamos dizer assim, um fermento para acontecer problemas. Exato. Entendeu? E como é que a gente trabalha esse tipo de cliente? Porque uma hora ou outra aparece, mesmo para aqueles privilegiados que trabalham com cães mais tranquilos. Sim, sempre aparece um cãozinho ali que vai te mais difícil. Pedir técnica, pedir um manejo totalmente... ambos podem ser machucados, tanto o cão quanto o profissional, né? Não importa. Uma hora, dependendo de um movimento que você faz... Você prejudica um ou outro. Você pode levar uma mordida, você pode levar um arranhão, o cão pode pular da mesa, e você tem que estar preparado para isso, entendeu? E a nossa mão também, como instrumento de trabalho, a gente tem que pesar o quanto vale, né, o nosso dedo. Então, muitas vezes, quando a gente está falando dessa questão aí da segurança, o quanto vale o seu dedo? Seu dedo vale 10 mil reais, posso cortar seu dedão agora? Não. Posso cortar seu dedão por 10 mil? Não. Posso cortar seu dedão por 100 mil reais? Não. É o meu dedão. Imagina que eu vou ficar sem meu dedão. Não posso. Então, alguém gritou no auditório aqui que pode cortar o dedão. É isso, produção? Por 10 mil reais. Por 10 mil já tá valendo. Depois a gente conversa. Eu faço por 5. É bom que tem cartilagem, já dá pro dog alemão de casa. Então, a gente tem que ter essa questão realmente técnica do entendimento de até onde a gente pode, né? E muitas vezes o entendimento de quando parar, né? E aí, assim... Os limites de cada animal. Deu para fazer? Eu sempre tenho uma frase que assim, deu, não deu, devolve. Né? Melhor bonito... É melhor feio e vivo do que lindo de gravatinha e morto.
Basicamente é isso, a sempre, gente tem que ter sempre. essa noção. E agora, gente, eu vou chamar o nosso palestrante convidado, Olha ele. que é o Luiz Bispo. E olha, gente, o Bispo é veterinário especialista. E, gente, o Bispo, ele trabalha com estética há muitos anos. Se formou em veterinária, hoje atua clinicamente também na parte estética. E, além de tudo, o Bispo é um profissional extremamente capacitado tecnicamente, tem muito conhecimento sobre raças e o Bispo vai dar uma palavrinha com vocês agora e ele vai fazer essa interação aqui comigo e com o Cleiton. E o Bispo está direto lá de Salvador. Olha terra que conexão boa. bacana. Vamos receber o Bispo agora. As meninas vão colocar pra gente aí. Ah, Olha ele, Bispo, olha ele. Cadê ele? Boa tarde, Mega Opa, Grooming Show. entrou a Maria. É um prazer estar com todos Vamos vocês voltar aqui um hoje. aqui. Beijo, A meu Maria querido. também já vai conversar com a Boa gente. tarde, Mega Grooming Show, Congress. É um prazer estar aqui falando para vocês. Como os meninos falaram Os aí, meninos meu vão nome é colocar o Luiz Carlos PowerPoint do Bispo na Boa tela tarde, também e William. ele no PIP. Boa tarde, Cleiton. Espero que vocês estejam bem. E é um enorme prazer poder participar desse grande evento. Mandar um abraço aí também para as pessoas da América Latina, da América do Sul e quiçá do mundo inteiro, né? Nós temos aí hoje, com o acesso da internet e esse processo pandêmico fez com que nós aprendêssemos a usar melhor as redes sociais, né? Então aí a quantidade grande de lives e vamos lá. Eu vim aqui hoje, né, falar um pouquinho do tema acidente no banho e tosa, né, como os meninos já começaram a abordar aí para vocês, e a gente vai fazer umas pequenas observações de uma visão um pouco diferente dos acidentes no nosso dia a dia dentro do salão, né? Lembrar que um acidente no seu salão, ele pode simplesmente encerrar a sua carreira, né? Então, assim, a gente quer trabalhar por muito e muito tempo para que nós não tenhamos complicação e, ao invés de a gente gerar felicidade para o nosso tutor, a gente gere transtornos e processos, né? Então, eu acho que nós temos que estar preparados, né, para que não ocorra esse processo de acidente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma forma bem rápida, né? O tempo é bastante enxuto aí para poder todo mundo conseguir falar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia, né? Então, vocês já viram aí o primeiro slide que está na tela. A gente precisa, né? Eu sempre digo nas minhas aulas que para entender de anatomia não precisa ser médico veterinário, estudar 5 anos iniciais e depois o resto todo da sua vida dedicado ao estudo dos animais. Mas para que vocês tenham uma ideia, se vocês conhecem o órgão chamado CBKC, eles têm um manual de dinâmica e estrutura que o início dele é anatomia pura, né? Então, assim, para que a gente possa fazer o nosso trabalho com qualidade, entender de anatomia é um requisito bem básico, tá bom? Então, aí vocês viram uma imagem no slide do esqueleto de um cão e um esqueleto de um gatinho, né? E falando aí que, basicamente, a anatomia é o estudo das formas. Passa o slide, por favor, meninos. Então, nessa próxima imagem, vocês estão vendo um animal que está aí uma sequência de fotos, né, de fora para dentro. Esse animalzinho que nós recebemos todo dia, ó, que você vê ali, peludinho, da pele para fora, ele tem toda essa estrutura por dentro que a gente precisa se preocupar. Então, a parte muscular, a parte dos órgãos, né, o sistema arteriovenoso, linfático, sistema nervoso. Então, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado para não machucar o animal nesse sentido. Passa um slide, por favor. Eu quero falar de algumas particularidades dos animais, né? Então, a gente vê muita gente
pegando os cachorros de qualquer jeito, né? E para poder realizar o processo, não importa como eu pego, o importante é executar o serviço, sem estar preocupado se isso vai causar dor ou não. Então fiquem atentos que a partir do momento que vocês têm conhecimento da anatomia, vocês vão procurar olhar o cachorro com outra ótica, tá legal? Então assim, ó, vocês veem aí no slide as particularidades. As aves e os primatas, humanos e não humanos, eles possuem clavícula, né? Que é esse ossinho que nós temos aqui. Os gatos, eles já têm essa clavícula assim bem rudimentar, quase inexistente. E nos equinos, nos suínos, nos bovinos, nos caninos, essa clavícula ela não existe. Portanto, determinados tipos de movimentos eles não são, quando você faz de maneira errada, você vai estar gerando um processo de dor nesse animal. Então ficar bastante atento. Algumas particularidades de doenças ósseas, né, como displasia de ombro, displasia coxofemoral, vocês entenderem as particularidades rássicas de cada animal, que tipo de doença é mais comum naquela raça que mais vai no seu banho e tosa, é muito saudável, tá bom? Então assim, estudar é sempre bom. Então esse é o processo de desde quando começou os eventos Mega Grooming, é levar informação com base técnica para que vocês possam cada dia estar melhores dentro aí do processo evolutivo da carreira de vocês. Por favor, passa ao próximo slide. Então, ó, como eu falei anteriormente, nós temos um desenho ali onde você vê uma estrutura óssea de um canino e a parte do braço de um humano. Então vocês podem ver que a apresentação que vocês veem aí da anatomia é totalmente diferente. Então eu consigo fazer esse movimento, consigo girar o meu braço porque a clavícula me permite isso, né? Então, se não fosse essa estrutura muito bem desenhada por um ser maior, Nosso Senhor, nós não conseguiríamos fazer esse movimento. Então, tomar bastante cuidado quando vocês forem fazer determinados movimentos com o cachorro, que como vocês podem ver, a estrutura é totalmente diferente. E a partir do momento que vocês se interessarem um pouquinho mais a respeito desse processo, vocês vão entender o quanto é importante, né? Não gerar dor no animal, porque pense assim, o animal que toda vez que vai no seu salão ele tem um problema e você não conhece, e aí você fica... tipo, como fala aqui na Bahia, tá magoando o lugar que dói, né? Então a gente tem que realmente se preocupar, né, com esse quesito, para que o animal tenha prazer de estar no seu salão e não quando ele chegar na porta ele começar a recuar, né? Então tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, para que o animal tenha prazer em ir no seu centro de estética, né? E não no meio do caminho já começar a mudar o comportamento, porque você sem querer gera dor nele. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação. Passa o slide, por favor. É extremamente importante que a gente tome cuidado com os filhotes, né? Todo o esqueleto ele desenvolve, né? Tanto que a gente nasce um pequenininho e se torna um galalau depois de 1,80 m e por aí vai. Então o que é que proporciona isso? Todo osso ele tem uma linha de crescimento, né? Essa linha é chamada de epífise, né? Então ela que proporciona o desenvolvimento ósseo. E o que isso é ruim no animal? É que essa linha
ela é um local mais frágil do osso. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque assim, quedas, prender a patinha dentro do ralo do banheiro, prender na gaiola. Tem umas gaiolas que o espaço é maior do que a perninha do filhote, né? Então sempre lembrar de colocar uma toalha ou um emborrachado para que isso não aconteça. Então essa linha de crescimento, ela deixa essa parte do osso mais frágil, né? Então tem uma classificação de fraturas para essa linha chamada de Salt-Harris. Então alguns colegas aí veterinários que estiverem assistindo vão lembrar disso. Então são 6 tipos de fratura que podem acontecer nessa linha de crescimento. Então eu faço um alerta bem grande para vocês, para que vocês consigam prestar atenção, né, para a gente não gerar esses acidentes, como eu falei anteriormente. E lembrar que depois que esse animal cresce, essa linha fecha, os cuidados serão mesmo, né, porque uma queda, pular da mesa, você sem querer bate a porta da gaiola na perna do animal, pode gerar uma situação de fratura. Então ficar bastante esperto com isso, porque caso isso ocorra, vocês precisam lembrar que o custo financeiro disso é todo seu, é todo do local que você trabalha. E o que é que você precisa lembrar? Um processo aberto por um cliente, ele pode encerrar a carreira do profissional da tosa, pode fechar a loja, como eu já vi acontecer, e não foi nenhuma nem 2 vezes, tá bom? Então ficar bastante esperto para isso. Passa o slide, por favor. Pois bem, essa é uma situação, né, da qual eu expliquei para vocês. Essa tala foi feita por mim, onde um animal foi no processo de banho e o tosador foi tirar foto e, como eu disse, né, que os filhotes são serelepes, ele caiu da mesa e aí gerou uma fratura de radiuna, né? Então assim, é bem ruim, né? O filhotinho quer brincar e para deixar ele imobilizado é muito ruim. Então assim, tomem bastante cuidados, né? Veio agora aí, tem um monte de live, as pessoas fazendo tosa do animal com o cachorro solto, sem estar na guia, então tomem bastante cuidado com isso, tá bom, pessoal? Eu vou encerrando aqui a minha participação, né? Espero poder ter ajudado vocês e feito um alerta em relação a essa pequena parte aí, lembrar que a anatomia é extremamente gigante, e me coloco à disposição dos senhores, né? Os meninos aí depois podem deixar minha rede social, então eu posso ajudá-los com o meu processo de consultoria, que eu também presto para as lojas, para que a gente tenha um trabalho tranquilo, né? Lembrar que a gente não pode ter o poder de prever um acidente, mas a gente pode evitar as possibilidades dos acidentes, né? Simplesmente fazendo essas coisas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Foi um prazer muito grande poder falar com vocês aqui, né? Pessoal do Brasil e do mundo inteiro. E agora eu vou plagiar nosso amigo Will, que começa as lives deles falando "Oi Brasil!" E eu vou terminar falando "Tchau Brasil!" Um grande beijo, Mega Grooming Show Congress. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Brasil mesmo. Eu adoro que o maravilha. Bispo, que participação incrível. Muito obrigado aí pela presença no Mega Grooming Show Congress 2020. Menino, é tanta palavra em inglês que a gente tinha que fazer um curso, né? Para conseguir. Ai, que bacana, gente. Olha, a gente vai continuar a nossa apresentação aí que a gente estava passando para vocês e explicar aí mais algumas informações. E dentro disso, claro, né? Daqui a pouquinho a gente vai chamar mais uma convidada especial que já estava online aí esperando pela gente, que é a Maria Napoleão. A gente já deixou o Bispo aqui, muito obrigado. E tudo isso que o Bispo falou agora, essa questão da contenção inadequada, também pode acontecer
como cenas que a gente está vendo aí. Essas fotos são retiradas de um grupo de banho tosa do exterior, onde a pessoa Sim. coloca contenções inadequadíssimas ali para aquele pet ser contido para fazer uma patinha, fazer ali uma tosa de corpo. Então é bem complicado esse processo, né, Cleiton? Vendo essas imagens, eu já começo a produzir um filme na minha cabeça, porque aqui no nosso dia a dia, né, você falou que é do exterior isso. Sim. Só o fato da gente usar a guia de contenção O cliente na já mesa, acha que dó. isso já, para muitos clientes, já Pode ser é maus um tratos. processo de maus tratos, Claro. né? E para alguns profissionais também, tá? Muito extremistas. Ai, não pode usar guia. Isso tá judiando, Aham. fazendo que o animal não respire Claro. direito e tudo mais. Mas isso eu considero como segurança, você Claro. evitar que o animal Esse pule. tipo de cena já é uma coisa totalmente inadequada, né? Não tem eu- motivo técnico para isso. Eu julgaria isso muito exagerado, entendeu? Não é uma Eu coisa não funcional e muito menos que não traga concordaria bem-estar. com isso no Não faria meu também. no meu salão. Eu acho que existem outras maneiras Exato. da gente Faz a contenção no colo, uma pessoa segura, a outra consegue fazer. Enfim, fazer um processo mais seguro para o animal e para o profissional. Na banheira, eu prefiro que o animal seja contido transversalmente, passando Com a pescoço, guia pelo e pescoço, o outro a pata, aqui embaixo antebraço. da perna. Aham. Eu acho mais seguro do que só pescoço. E né? essa parte toda que a gente está falando pode acontecer também enforcamento, a queda desses animais, dependendo de como você usa a guia. sim. Deixar o animal na guia sem a supervisão Sozinho. é super perigoso. Péssimo. Perigo. Né? Tem locais que fazem bancada e colocam os cães para secar e a pessoa está de costa dando banho. Vai enquanto olhar o cachorro celular. Tá secando, tá mexendo no telefone, então tudo isso pode se tornar realmente um risco, né? E quando a gente fala de risco, a gente também fala desse risco por conta da temperatura, às vezes, inadequada, de queimaduras. Então, hoje, as secadoras que existem, elas são super seguras. Tem validade em metro, essas secadoras são certificadas, tem toda essa questão aí do estudo da empresa para oferecer um produto seguro, porém... Para evitar as gambiarras. As gambiarras como essa, né? De secar o cachorro dentro da caixa de transporte, né? Eu vejo o grau de criatividade dos tosadores. E muitas vezes, quando essas gambiarras são feitas, os problemas eles podem acontecer. Então, aqui tem um cachorro Muito mais fácil. sendo seco. Olha o perigo. A caixa está de ponta cabeça? A caixa É tá isso? de ponta cabeça. E como você falou, isso é muito mais fácil de acontecer um acidente. Nossa, Acaba acontecendo essa situação inadequada, né? E uma vez que a gente tem essa inadequação, em alguns momentos, olha o que pode acontecer. Realmente você pode causar uma queimadura no cão num equipamento que não era específico para animais. Porque, graças a Deus, no nosso país nós temos secadoras excelentes, né? Que fazem um trabalho técnico incrível e que não Sim. colocam a vida desses animais em risco. Pelo contrário, as secadoras trazem segurança para aqueles animais que não gostam de manipular a cabeça, que são agressivos e tudo isso. Esse problema é causado pelo calor excessivo de secador, de secadora e tudo mais. Mas a gente tem também, William, o problema, a queimadura Claro. de lâmina e a Exato. queimadura de rasqueadeira. Sim. Né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desses dois, principalmente desses dois, Claro. porque são dois equipamentos que a gente usa o dia todo. A gente pode causar essa irritação superficial com a própria rasqueadeira, Pra junto tirar com nó. o calor, ou às vezes realmente essa abrasão mecânica de ficar friccionando a pele, você machuca a pele, Sim, né? aí a gente entra naquilo que a gente comentou no começo, que é a imperícia, né? Exato, a falta de E técnica. de saber que não é para pôr o peso na mão Claro. e apertar na pele do animal. Tecnicamente, aquela rasqueadeira deveria bater somente sobre o pelo e não sobre a Sim, pele, né? o peso da rasqueadeira Claro. e não da sua mão. Sim. Né? E a lâmina? Como que a gente trabalha para evitar a queimadura de lâmina? É importante realizar a troca, né, o tempo todo, ou utilizar produtos que tenham realmente essa função De resfriar? de resfriar. O grande problema é que os produtos resfriadores, eles são normalmente inflamáveis.
Então, o grande risco do acidente acontecer é que a pessoa, ao invés somente de desligar a máquina e aí sim ela passar o resfriador na lâmina, muitos profissionais mantêm a máquina ligada, pegam o spray e tacam aquele spray na máquina. Se tiver uma faísca ali, BUM! Ou acaba pegando fogo ali naquele jato do spray, né? Então é um processo que a gente tem que tomar danifica a muito máquina, cuidado, danifica a mão do profissional e pode ainda machucar o cão. Então lâmina tem que trocar muito bem e o secador afastado pelo menos aí 40 centímetros, 30 centímetros do cachorro, no mínimo em temperatura média, que é a mais convencional. E também assim, né, Will, em regiões onde o clima já é quente, temperatura mínima. então Às aí vezes, alguns você secadores até na temperatura, sem temperatura, no frio, já é. porque o ar do ambiente já é quente. Sim, né? Ter ar-condicionado ou não influencia nisso também, né? Total. E olha quem tá agora de convidada. Agora é verdade, agora ela vai entrar. Ela vai entrar. O pessoal tinha colocado antes ela, mas agora a gente vai convidar a nossa super amiga, também veterinária, assim como o Dr. Bispo, doutora Maria Napoleão, que é groomer também aí do time da Pet Society, assim como o Bispo. Então, Maria, conta pra gente aí que animação é essa e eu quero saber essa palestra incrível que você preparou pra gente. Boa tarde, Mega Grooming Show. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Beijo, meu querido Will, meu querido Clayton, família Hydra maravilhosa. Vamos falar agora um pouquinho dos acidentes, né, que a gente pode evitar no banho e tosa. Eu escolhi um pedacinho bem legal para conversar um pouquinho com vocês. Vamos começar então? Então, pessoal, vamos começar a nossa parte falando sobre cães braquicefálicos, tá? Vocês estão vendo o slide aí na apresentação, né? Então, os cães hoje que frequentam mais o centro estético são os bulldogs franceses, os ingleses, bem como os shih tzus, pugs, que é a galera que mais aparece aí no banho e tosa, tá? Também temos SRDs braquicefálicos, né, de algumas cruzas e outras raças menos existentes no Brasil. Então, o seguinte, pode passar o slide, por favor, tá? Então, quais são os cuidados extras que nós devemos ter com esses cães? Então, aqui no slide, né, nós temos um cão com uma úlcera enorme, né, praticamente com o olho vazado, digamos assim, de tão grande que está essa úlcera. Então, por que cuidado extra com esses olhos? Porque são cães com a cabeça bem redonda, com um focinho bem chato, então os olhos tendem a ficar mais saltados, digamos assim, mais proeminentes. Então, aqui o uso de alguns equipamentos, como rasqueadeiras, né, as próprias tesouras, pentes, podem agredir esse olho, perfurá-lo ou causar uma lesão, como uma úlcera de córnea, que é bem comum, né, e que o tratamento é bem chato, onera bastante no bolso do cliente, né, que isso aí vai reverter para o nosso bolso, tá? Também cuidado com o soprador, né, muito forte nos olhos desses animais. Isso é para todos, tá? Mas em particular aos cães de olhos maiores, né? E que é uma particularidade dos braquicefálicos. Outras coisas, né, que acontece bastante com essa categoria, por terem os olhos maiores, é o uso de produtos inadequados. Então, tudo que é produto que todo produto de consumo que a gente fala, que são os produtos que a gente usa durante o banho e tosa, como shampoos, né, produtos que limpam lágrima, rinses, sprays, laques, qualquer produto que você usar dentro do centro estético pode causar também uma lesão nesse olho, tá? Principalmente os equipamentos perfuro-cortantes, tá? E também os equipamentos com força, que tem força de vento, né? Calor muito quente, como os secadores. Então, não aproximar o rosto desses cães tão perto do secador, ter um cuidado muito especial com os olhos deles, tá? Então, o manejo de todas essas ferramentas, né? Principalmente, por exemplo, na raça Shih Tzu, que é uma raça de pelo longo, a gente usa bem mais a rasqueadeira do que num pug, num bulldog. Então, tem que ter essa atenção toda aí especial. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave. Devolver um cliente com os olhos fechados ou piscando ou com uma lesão ocular, isso vai gerar uma consulta, vai gerar uma despesa
para o dono do pet, que tem que assumir esse risco, porque ele está de posse temporária daquele cão. Então, no momento que o cão entra para dentro da sua loja, a responsabilidade é sua. Ela deixa de ser do dono e passa a ser sua, né? Então, enquanto esse cão está sob posse do estabelecimento, tudo que acontecer lá dentro, o responsável somos nós. Então, tem que cuidar muito isso. Nossos profissionais, vou repetir várias vezes, eles têm que estar capacitados para poder manipular essas raças um pouco mais complicadas, tá bom? Pode passar, por favor, o próximo slide. Só voltando um pouquinho ali, né, na parte dos produtos de consumo, a gente sabe que a linha Hydra, né, nos dá uma proteção e uma confiança 100% nesse assunto. Então, nenhum produto da Hydra lesiona os olhos dos cães ou gatos, eles não ardem, eles são super seguros. Então isso eu posso falar por experiência própria, porque faz 35 anos que eu trabalho na área e foi o único shampoo até hoje que nunca me causou problema, né? Porque às vezes a gente pega um cachorro um pouco agitado, entra espuma no olho, né? Na hora de enxaguar entra um pouquinho daquele shampoo do enxágue. Então a Hydra é super segura, tá? Você pode lavar bem o rosto, esfregar bem ali, massagear, que não tem problema nenhum. Então usem produtos, né, que deem segurança a vocês e vocês sabem que vocês vão preservar a saúde do animal, tá bom? Então o próximo slide fala da síndrome dos braquicefálicos, né? A gente usa o nome síndrome porque é uma coisa que acontece, né, com aquele tipo de animal e com aquela raça específica, né? Então aqui ela está dizendo, ó, também é denominada síndrome das vias respiratórias dos braquicefálicos, caracterizada por anomalias anatômicas congênitas das vias respiratórias. Por que congênitas? Porque essa raça, como o Bulldog francês que a gente está mostrando aqui, ela tem a particularidade de ter os buraquinhos da narina mais fechado, de ter o seu palato mole mais alongado, né, de ter uma dificuldade maior, tá, de regulação da temperatura corporal, porque eles respiram com mais dificuldade, por ter todo o trato respiratório mais curto, com os orifícios mais fechados. Claro que isso não é assim para todos, mas a maioria é assim, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito, muito especial com esses cães, tá? Vamos passar o próximo slide, tá? Então, como é que a gente vê, né, como esse animal está começando a passar mal, ou que ele não está legal, e que ele está necessitando de um recreio, digamos assim, ou de um descanso para a gente conseguir começar o procedimento, né? Eles já têm uma respiração ruidosa, eles roncam, né? Quando dormem, eles roncam quando brincam, eles também fazem muito barulho para latir, para chorar, né, para tossir. O Bulldog tem um barulho todo diferente das outras raças. O Shih Tzu também faz um pouquinho, o Bulldog inglês também, mas o francês em particular, ele é bem mais escandaloso, digamos assim, tá? Então, como eu já tinha falado, ele tosse, faz barulhos diferentes, eles têm até alteração vocal, né? Dão uns gritinhos com alguns sons diferentes, né? Eles tentam muitas vezes vomitar, mas não é bem um vômito assim, é um vômito por estar engasgado. Então, eles fazem arcada, né? Tentando compensar aquela ansiedade, aquele engasgo que eles fazem, tá bom? Os espirros reversos também é uma coisa que acomete bastante essas raças. Eu tenho um bichon frisé que faz espirros reversos, né? E ele não é um braquicefálico. Então vocês imaginam nessa raça, né, que é bem mais complicada, o aparelho respiratório deles, né, essa parte nasal do rosto toda, é como se ele espirrasse para dentro. Então vai acumulando secreção, né, e chega uma hora que o animal não chega a engasgar, aquilo fica no meio do caminho. Então ele começa a fazer aquele movimento que vocês já devem ter visto em York, também acontece, que eles ficam assim, e não parece que não consegue botar para fora e nem engolir.
Então, tem alguns procedimentos que a gente faz na hora, né, que é massagear isso aqui para tentar fazer o cão deglutir, né? Então, são algumas ajudas que você pode dar na hora, sim, tá? Todas essas informações, se vocês forem no YouTube e colocarem lá espirro reverso, né, estridores, estertores, vocês vão ver o significado de cada um e tem até vídeos demonstrativos explicando o que é. Então, é legal que vocês olhem, né, para dar uma estudada e entendam como acontece isso, porque são sinais que o profissional tem que detectar durante a manipulação, durante o banho-tosa ou durante só o banho e a secagem, para socorrer esse animal e deixar que evite coisas piores, tá? Então, o Bulldog francês, por exemplo, que é um cão gordinho, parrudo, né, forte, ele tem intolerância até ao exercício. Por quê? Além dele ser um cão de massa muscular bem robusta, ele precisa de maior troca de temperatura corporal que um animalzinho menor, que o metabolismo é mais rápido, que tem menos músculo, né? Então eles também são intolerantes ao exercício por isso. Não é porque eles são gordinhos e baixinhos, é porque a troca, né, de temperatura corporal pela respiração mais dificultosa, digamos assim, que eles têm por ter o trato respiratório mais curto, a boca mais larga. Então, eles são intolerantes a esse exercício, porque eles ficam muito ofegantes, né? Vocês podem notar que a boca deles vai quase até a orelha quando eles estão ofegantes. E isso pode, né, partir para uma coisa mais grave, né? Como assim, ó? Ir buscar um cachorro desses num dia muito quente, né? Não ter ar-condicionado no carro. O animal já chega no centro de estética, super ofegante, com a temperatura super elevada, e para fazer essa troca e diminuir essa temperatura, ele tem que dobrar, né, a intenção de respiração dele. Então isso é bem complicado nessas raças braquicefálicas. Então a gente tem que ter um ambiente super refrigerado para atendê-los. A gente não pode secar eles com secador muito quente, né? Vocês sabem que a linha de secadores, elas são projetadas para não ser excessivamente quente. Mas, né, se tu for medir a temperatura ali mesmo, de tanto usá-lo o dia inteiro, eles elevam bastante a temperatura. Então, isso é um problema também de causar a hipertermia nos cães, que eu vou depois explicar um pouquinho também, tá? Então, tudo isso que eu falei pode causar dispneia, né? O cachorro fica com uma alteração respiratória horrorosa, e isso pode levar o animal a óbito por N fatores, né? Então, se a gente não souber atender, não souber socorrer esse animal a tempo, que chegue já num estado grave, que tenha que sair correndo para o veterinário, aí complica um pouco a coisa, tá bom? Então, todos os sinais que podem ajudar vocês a detectar isso, vou citar de novo, são as respirações ruidosas, tosse, alteração vocal, né? Quando o animal começa a chorar ou latir e te mostrar que está desesperado, né? Tentativas de vômito, engasgo, né? Começa a ficar com as mucosas pálidas, com a língua roxa e assim por diante. Próximo slide, por favor. Então, vamos falar um pouquinho agora da hipertermia em cães, tá? Então, o que é hipertermia? É o aumento da temperatura dos cães. Você sabe que os cães variam de 37,5, 37,8 até 39,5, como diz a literatura. Então, 39,5 não é febre, né? Faz parte da temperatura corporal dos animais. Então, até uns 38 por ali é o mais normal que a gente encontra quando mede a temperatura deles, tá? Então, a termorregulação deles, tá, é muito comprometida, como eu já falei, por esses cães de nariz curto, tá? Eles têm uma dificuldade maior de fazer essa troca de dentro para fora, digamos assim. Então, eles precisam respirar mais, ter mais ar fresco, estar em ambientes mais livres, né? E não fazer exercícios tão pesados, porque isso requer um maior esforço respiratório deles, tá? A dificuldade da regulação, né? Devido ao manejo inadequado, que eu também já citei. Então, o que é manejo inadequado? Guias muito apertadas,
ambientes muito quentes. Então, a gente sabe que a gente tem hoje separada a área úmida da área seca, ou área suja da área limpa, né? Então, geralmente, aonde os cães estão esperando para o banho, as pessoas não se preocupam em colocar ar-condicionado, somente na área limpa, onde os cães já estão limpos, né? Onde vão ser tosados. E isso está errado, né? O pet shop, o centro estético, ele tem que estar todo climatizado, para que tenha uma temperatura em todos os ambientes, para que o cão fique confortável e não fique todo o tempo tentando respirar melhor dentro do banho e tosa. O carro de transporte, eu não vou nem falar, né? Porque no Brasil nós temos temperaturas elevadíssimas, assim como temos temperaturas durante o inverno bem baixas, né? Então são cães que vivem melhor nas temperaturas baixas. Então tem que cuidar o transporte, inclusive o dono, né? Não é só a telebusca, a teleentrega. O dono tem que se conscientizar que ele não pode trazer o seu cão nos horários de muito calor, né? Cães às vezes que vêm com o dono caminhando, chegam no centro estético pronto, né? Para ter uma síncope, uma coisa na tua frente. Então tu tem que fazer o dono esperar, sentar, oferecer água para o cão, deixar ele descansar um pouco. Geralmente eu peço que o dono fique junto, até o cão voltar à normalidade. Já aconteceu de um cliente chegar e eu ter que pedir para ele sentar e ficar esperando, porque eu não ia receber o animal dele daquele estado, né? Poderia acontecer alguma coisa aqui dentro e a responsabilidade ia ser minha. Enquanto ele tinha feito uma coisa errada, de vir caminhando às 11 da manhã, né? De um verão aqui em Uruguaiana, que vai até 40 graus, 42 graus, com o cão caminhando até a minha loja. Então, esse cuidado todo, vocês têm que tomar já no checklist. Quando o cão chega, vocês já vejam como é que ele está, se ele está muito ofegante, e já façam o dono dar uma esperada, ou marquem outro horário, deem uma gambeta, que nem eu digo, vejam o que vocês vão fazer, porque é bem perigoso, tá? Ele pode reverter esse quadro de uma hora para outra, e até fazer aí uma SARA, alguma coisa assim, tá bom? Outra coisa, o centro de estética, que a gente já falou, ar-condicionado e os secadores em altas temperaturas. No fim eu me adiantei e já falei um pouquinho de cada coisa. Então, essas raças braquicefálicas, repito, elas são muito perigosas, começando pelo olho, tá? E focando principalmente no problema não é que eles tenham um problema de respiração, é o problema em fazer a troca termorreguladora, né, de toda a sua estrutura. Eles têm um pouco mais de dificuldade que cães de nariz longo, de focinhos largos, né, e com os furinhos mais abertos e assim por diante, tá bom? O que fazer? Né? Aí vem aquela história, eu não sou veterinário, eu sou banhista, eu sou tosador, eu não posso atender o cão. Ok, você não pode atender o cão como um veterinário, mas você pode dar os primeiros socorros. Então chegou um cão na sua loja que está quase tendo um ataque como é que eu vou dizer, uma parada respiratória, porque o dono trouxe ele no carro que estava no sol, e não sei o que. O que fazer? Oferecer água, molhar esse cão com água a temperatura ambiente. Se tiver muito exagerado, pode usar algumas sacolinhas de gelo, principalmente nos lugares onde a pele é mais fininha, né? Cuidado para não queimar, ou por aqui. Então, aliviar esse cão para que essa temperatura baixe, né? Gradativamente, sem ser assim exagerado, e deixar que ele vai se acalmando aos poucos, para você poder atender ele. Num caso extremo assim, eu nem atenderia no mesmo dia, mandaria voltar para casa e voltar outro dia, tá? Então, isso é uma das coisas que vocês podem fazer, tá? Isso vale para todos os cães. Eu também já recebi cães que não eram braquicefálicos e que chegaram assim, com 10 metros de língua para fora, né? Desesperados, chegavam a estar chiando, né? E eu tive que colocar na banheira e molhar eles com água para acalmar e eu poder começar a trabalhar com eles, com o dono esperando na loja para ver se tudo ia sair corretamente bem, né? Os veterinários geralmente usam algum recurso medicamentoso, que não é o caso de vocês.
Mas, né, quando a gente vê que a coisa tá feia, a gente tem que correr pro veterinário, né? Então sai todo mundo correndo, não enrola esse cão em nada, leva ele molhado, né? Se puder molhar ele um pouquinho. E se tiver um veterinário na loja que trabalhe junto, melhor ainda, que aí ele pode vir atender esse cão, tá? Então a gente teve muitos casos já e desastres por aí mundo afora, que a gente fica triste de ver como as pessoas foram negligentes, né, e incompetentes também, dá para dizer assim, de encerrar vários cães num teletransporte aí, sem oxigenação principalmente, sem ventilação, sem refrigeração, e acontecer desastres horrorosos aí que ninguém esquece, né, pobrezinho dos bichos. Então, gente, era isso, tá? A gente fica muito preocupada com essa parte, porque hoje a nossa profissão é uma coisa muito séria, a gente cuida de cães que são filhos hoje em dia, né? E a gente tem que estudar cada vez mais, tá cada vez mais treinado e mais preparado para efetuar o tipo de serviço que a gente presta hoje para essa grande população. A coisa é séria, tá cada vez mais séria. Então vocês sabem que a morte de um cão, um acidente de meio cão, de um filhotinho, de um gatinho, seja lá o que for, fecha a sua loja bem rápido e você vai ficar sem emprego, sem empresa. Então tem que cuidar, além de ser um ser vivo, que faz parte da natureza, né, que só nos dá amor, prazer, né, nos dá emprego, porque por causa deles a gente tem com quem trabalhar, né? Então tem que cuidar muito isso, tá? E a nossa live hoje, ela é solidária e também ela é uma extensão do que a Hydra vem fazendo há muitos anos, que é trazendo educação e treinamento para toda a nossa classe, tá? Eu fico feliz porque isso está crescendo cada vez mais, as pessoas estão se interessando, se capacitando cada vez mais. Então eu deixo o meu adeus aqui para vocês, foi um prazer, tá? Segue o baile aí, William e Clayton. Um beijo para todos vocês e até a próxima. É isso. Ai, que bacana. Obrigado pela participação. A rainha de Uruguaiana. Maria é fenomenal. Ela é minha companheira de viagem. Napoleônica. Não tem melhor. Ai, que bacana. Gente, para continuar a nossa palestra, falando sobre um caso que a Maria falou, que até úlcera de córnea, às vezes esses cães têm mais propensão, às vezes essas queimaduras acontecem também pelo manejo, né, Cleiton? Ou melhor, pela falta do manejo correto. Falta de conhecimento, né? Imperícia. E aí... Imperícia. E aí, às vezes, essa úlcera de córnea, ela já começa, às vezes, também em casa, porque o proprietário traz esse cachorro no ar, ou ele faz alguma situação. E aqui, falando também um pouquinho do que a Maria comentou sobre a Sara, né, que é a questão da síndrome angústia respiratória aguda. Então, muitas vezes, esse cachorro ele já está num processo de calor e, infelizmente, o cão braquiocefálico ele pode vir a óbito pela alta temperatura. Facilmente. Então, a gente sempre tem que estar atento, perceber esses sinais. O cachorro está muito ofegante, tentar medir a temperatura, levar esse cachorro para o veterinário, recusar atendimento, tentar baixar a temperatura, fazer o que for possível ali para preservar a vida daquele animal. Até porque muitas vezes o que pode acontecer, e aí a gente vai explicando um pouquinho sobre a questão do estresse, né, como ocorre dentro do bentosa, que acho que esse é o tema mais da atualidade. Eu vejo as pessoas sempre falando assim, mas eu faço todos os cachorros bravos, eu não faço todos os cachorros bravos, quem faz esses cães bravos? Então, muitas vezes é importante nós termos a noção que o cão ele passa por algumas fases, né, dentro do estresse, dentro dessa questão da agressividade. Então, a primeira delas é realmente essa questão do alarme. Então, o cachorro ele dá indícios, ele dá sinais de que ele não quer o serviço, Cleiton. Limites do animal. Limites. E aí o cachorro fica como nessa primeira fase aí que ele está dando o alarme, ele está avisando que ele não quer. O que pode acontecer? A primeira evidência realmente é a respiração. Uhum. Se a respiração está acelerada, você percebe que língua para fora, mudança de coloração da língua, isso é problema. Então, é melhor você ou não fazer o serviço, procurar a ajuda veterinária e deixar sempre o dono a par do que está acontecendo.
né? Porque não adianta você chegar só depois, na hora que o cliente vem buscar o animal, você falar, olha, aconteceu isso, entendeu? Se você não conversou com o dono na hora do checklist e detectou o problema naquela hora, e você levou para dentro, e você percebeu isso depois, então é legal que você deixe o cliente saber, falar, olha, como é que ele estava na vinda? Ele estava assim, ofegante, antes de você realizar o procedimento de estética, entendeu? Você conversar com o dono para saber se ele observou alguma coisa no trajeto até o pet shop, porque isso já mostra para o cliente que você cuida do bem-estar, né? do bem-estar do animal quando ele está lá dentro com você, entendeu? Então eu acho assim, essas são as principais atitudes que você deve tomar quando você fala em prever, né, acidentes. E essa questão mesmo da parte aí do alarme, o cachorro também ele pode demonstrar algum sinal de agressividade. E é aquele momento onde o cachorro começa a demonstrar que não quer, começa a morder, e aí você vai e coloca a focinheira. Esse cachorro, pelo uso próprio da focinheira, que muitas vezes a gente tem que fazer a utilização, esse cão ele já diminui essa troca de calor, porque a boca está fechada, ele não consegue fazer essa refrigeração do sangue através ali do movimento da língua. O nível de estresse eu mostrando sobe. ao vivo a língua, né? Mas como que é? É basicamente isso. Então a gente tem que ter essa noção de que a gente pode levar o cão à exaustão, né? E esse cão ele vai muitas vezes a óbito por conta desses passos, né? Então ele alarma, a gente faz a contenção, faz essa questão da resistência, o cachorro continua lutando e às vezes esse cachorro acaba fazendo, se urinando na contenção, e aí é o momento de você ligar a chave do opa, melhor parar. Melhor parar, porque se ele está se urinando, de você segurar alguma coisa ali dentro do corpo dele, já desligou a chave do controle motor do sistema urinário, desses controles todos que o corpo do cão também tem, então a gente fica muito atento, né? Então é muito importante quando a gente fala disso, a gente ter essa noção da exposição do que pode realmente acontecer, né? Então você vê aí nessa situação desse cachorrinho que teve um episódio de SARA aí por contenção excessiva, a pessoa dentro do pet shop, na porta do pet shop, tirando a foto, né? Se os meninos quiserem deixar a gente em tela cheia agora, a gente vai finalizando aqui nosso bate-papo. Mas, Cleiton, qual acho que seria a maior dica que você, com 27 anos de experiência, daria para quem está em casa assistindo a gente, acompanhando ao vivo o Mega Grooming Show? Qual é a maior dica que você pode deixar para as pessoas em relação a toda essa parte de segurança? Eu acho que o mais importante é você sempre estar se capacitando, né? O profissional sempre buscando o máximo de conhecimento possível. Tá. A gente está constantemente aprendendo coisas novas, tá? Então, com isso, você acaba criando uma barreira que evita todo esse tipo de problema, entendeu? O seu instinto de proteção acaba ficando muito mais aguçado e você vai evitar todo esse transtorno que realmente cerca um centro de estética. Ninguém está sujeito, ninguém está totalmente livre de acontecer 100%, é claro. De acontecer qualquer coisa, mas se você se capacita, se você aprende até com os problemas dos outros, você evita muita coisa desagradável no seu banho e tosa. É um ponto importante essa questão do aprendizado, né? Eu estou fazendo agora esse ano 21 anos de profissão e eu comecei muito novo também. E eu acho que hoje toda essa tecnologia, tudo que tem disponível, isso tudo é extremamente importante, claro, né? Para evitar esses acidentes. Então, a questão da temperatura que a gente falou, a questão do transporte, criar meios de controle, utilizar a equipe a seu favor, então realmente o treinamento, a constante cobrança técnica para que aqueles procedimentos operacionais realmente sejam cumpridos, tudo isso vai dar segurança para o animal, segurança para o seu estabelecimento e junto disso também acho que a dica que a gente pode dar também é a questão do monitoramento. Então, da mesma forma que vocês estão nos assistindo o tempo todo e vendo, a gente está sentado, está se mexendo, está passando a mão para lá, para cá, é importante que você tenha essa imagem também do que acontece dentro do seu banho tosa. Sim. Porque dessa forma você tem realmente como provar
que você não fez nada de excesso com aquele cão e que por mais que tenha acontecido alguma coisa, não foi algo provocado de livre e espontânea vontade por você, que foi algo inerente realmente ao serviço técnico sendo realizado. Uma segurança para o animal e uma segurança para o profissional também. Exatamente, para o Eu acho profissional. que mais para o profissional. Exato, para ambos, mas realmente a imagem do banho em tosa é extremamente importante para a segurança de todos. É isso aí. E também um outro ponto, William, seria o que eu acho muito assim, primordial, é você respeitar o limite do animal. Exato. Não deu para fazer tudo naquele dia. Não deu, devolve. Entendeu? E continua no outro dia. Na outra semana, seguinte, entendeu? Faz por partes, uma pata cada semana. E não tenha medo de falar para o cliente que você não conseguiu fazer, que você não atingiu aquele nível de qualidade que você gostaria naquele dia. Eu prefiro ser julgado por ser incapaz de não conseguir lidar com o cão do que lidar com uma confusão na internet onde o cachorro morra na minha responsabilidade. É muito mais fácil, né? Lidar com assumir que você não conseguiu fazer. Fala assim, olha, colocar o animal em risco, semana que vem a gente tenta mais um pouco e a gente vai conseguir. Aos poucos, né? Isso. Sem forçar o limite. Sempre, porque o animal aprende por repetição e ele vai, com certeza, ser a parte mais fácil de resolver, entendeu? Essa parte aí que você disse da internet, que é a parte mais difícil, eu acho, entendeu? Remediar tudo o que aconteceu. Se constrói uma carreira em 20 anos e destrói ela em 20 segundos, né? Bom, gente, olha, um super beijo para você que está de casa e olha, não vai embora porque daqui a pouquinho tem uma palestra incrível e eu vou estar aqui do nosso auditório também assistindo ou pelo meu celular. Vou tomar uma água agora que a gente fala bastante, né, Cleiton? Fazer o quê, né? Fazer o quê? A gente ama passar conhecimento e agora eu vou chamar a Cleiser e o Ricardo que vão ficar aí com vocês. E claro, quem está compartilhando aí, marca a gente nas redes sociais, @William Gagliardi e @Cleiton Muniz BR. Oi Brasil, literalmente. Em sua homenagem. Né? Em minha homenagem. Então, um super beijo. Fiquem aí com o sorteio e com a Cleiser e Ricardo. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!